Bem, queridos, a paz em Cristo a todos. Mais uma vez com você aqui, nosso podcast Arca Missionária, alusivo ao 23º Congresso de Adolescentes da nossa IEADALP, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Abreu Lima, presidida pelo nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena. E conosco, um dos preleitores, o evangelista Daniel Henrique, que ministrou a palavra aqui dentro do 23º Congresso de Adolescentes. Daniel, seja bem-vindo, querido, mais uma vez, a paz do Senhor. Amém, pastor. Muito obrigado por mais uma vez nos dar esse espaço, essa oportunidade de participar aqui desse momento de bate-papo, que é sempre muito edificante para a nossa vida. Glória a Deus. Caro evangelista Daniel, a gente na retaguarda, nos bastidores, vê o mover de Deus durante esse trabalho, né? Os adolescentes juntos, adorando a Deus em um só propósito. Para você que participou e esteve ministrando, qual foi o momento que chamou mais atenção dentro desse 23º Congresso de Adolescentes? Pastor, vê a adoração genuína, espontânea, gerada pela exposição da palavra, para mim sempre é o ápice de todo e qualquer culto, porque eu creio que a palavra é a lenha que, quando é posta sobre o altar, faz o fogo queimar de maneira autêntica e verdadeira. A gente está dentro de um contexto onde a geração atual não tem tanto apego à palavra, e eu acho que uma das nossas obrigações como obreiros da casa do Senhor é trazer essa juventude, esses adolescentes, para dentro desse âmbito de apego à palavra, de entendimento da autossuficiência da palavra na geração de qualquer mover espiritual. Eu acredito que o desejo, a sede, a fome que você vê nos olhares, nas expressões, quando está expondo a palavra, é o ápice da experiência daquele momento ali da pregação. É realmente o melhor momento. Caro Daniel, você conviveu na igreja como adolescente também. Sim. Certamente tu viveu alguns desafios. Tu lembra, assim, tu pode citar para mim qual foi o maior desafio, ou quais desafios você passou como adolescente na casa de Deus e como tu fez para poder vencer esses desafios que se apresentavam diante de você quando adolescente? Pastor, minha adolescência foi muito, muito intensa dentro do trabalho do Senhor. Muito intensa. Sempre envolvido, Daniel? Sempre envolvido até demais. Muito envolvido em tudo, em tudo. Desde organização, cozinha, limpeza. Tenho boas lembranças de quando, durante as madrugadas, após os cultos de doutrina, a gente fazia um mutirão de limpeza, levando escorregão aí nesse chão ensaboado. É um trabalho maravilhoso. Minha adolescência eu gastei inteiramente na obra do Senhor. Todo adolescente tem os seus desafios e eu tive os meus. Talvez a habilidade de dosar melhor o tempo em alguns aspectos voltados para a área acadêmica ou coisa parecida tenha sido uma dificuldade. E resistir às influências das amizades, haja vista que de muitos que caminhavam junto comigo, vários não conseguiram permanecer em Cristo no ritmo que vinham, mas pela graça de Deus a gente segue aqui. Eu acho que essa influência ainda hoje é uma dificuldade a ser vencida pelos adolescentes. Eu acho que isso também foi real para mim, na minha Então tu entende que fase. O desafio hoje para o jovem atual tem muita similaridade com o desafio dessa questão das amizades, dos relacionamentos que você teve há anos atrás? Pastor, eu me converti no ano de 2005, fevereiro de 2005. Estava com 13 anos. 13 anos. Adolescente, né? Adolescente. Consegui viver essa fase da adolescência inteiramente dentro da igreja. Nunca me afastei dos caminhos do Senhor e pretendo caminhar assim até a eternidade. Eu acredito que hoje ainda é um pouco mais difícil do que no meu tempo, apesar de não ser tanto tempo assim. Mas a acessibilidade a alguns conteúdos, algumas possibilidades, a abertura dos adolescentes muito cedo a contato com coisas que na minha época eram incomuns, eu acho que hoje dificulta um pouco mais a capacidade de se manter fiel, firme em santidade dentro da igreja, em se tratando dos adolescentes. O acesso fácil, né, que se tem aos conteúdos relacionados à questão da sexualidade, né, a própria internet, a ferramenta, com um clique você acessa e descobre muita coisa, né, Daniel? Eu acredito, pastor, que além da acessibilidade, a questão do incentivo. Porque nós hoje vemos um incentivo Isso.
a várias práticas que são contrárias à palavra, principalmente envolvida a questão da sexualidade. Temos aí a questão da ideologia de gênero, pessoas que vão sucumbindo diante de algumas influências do mundo e da pressão que está sendo feita, principalmente sobre crianças, adolescentes e jovens, que muitas vezes ainda estão com as suas convicções em formação e não conseguem ficar estabelecidos dentro do seu contexto de fé e não se desviar dele. E eu acho que hoje está um pouco mais difícil. E qual o caminho, querido Daniel, que o jovem pode trilhar para vencer esses desafios que surgem diante dele? Pastor, a sociedade impondo e tal. Eu não vejo outro caminho, outra possibilidade a não ser através da oração, do apego à palavra, da busca pelo Espírito Santo e o poder de Deus que nos capacita a viver uma vida de santidade. Porque a nossa natureza ela é decaída pelo pecado e ela é sempre vai inclinar para o lado inclinada à busca daquilo que satisfaz a carne. É por isso que Paulo diz: o bem que eu quero fazer, não faço, o mal que eu não quero, já tenho feito. Já fiz. É essa guerra dentro de nós. Perfeito. Cara, evangelista Daniel, com relação à tua ministração, qual foi o viés da tua mensagem, o tema? Expõe para a gente aí os tópicos, a questão da aplicação, da contextualização. Eu fiquei curioso em saber. Pastor, eu tenho muita dificuldade de tematizar mensagens. Quando eu era adolescente, eu assistia pregações e eu via os pregadores colocando temas na mensagem. Tu gosta mais de sermão expositivo? Eu achava aquilo muito bonito. Eu tenho mais aptidão para um sermão eu também gosto. expositivo. Apesar de que ele acaba também sendo um sermão temático expositivo, porque geralmente selecionamos um tema e discorremos sobre ele. Hoje a pregação foi baseada no tema do congresso, até que ele venha, só que com a proposta do texto de 2 Pedro 3:11, que na nova tradução da linguagem de hoje faz uma pergunta. E eu apliquei essa pergunta dentro do contexto. A gente sabe que Jesus vem. E até que ele venha, o que é que eu preciso fazer? Como eu preciso ser? E foi dentro desse viés, qual tipo de pessoa que Deus espera que eu seja até que ele venha. A ideia da mensagem era atingir esse objetivo de esclarecer isso, concluindo e aplicando no final com o que Pedro também escreve, dizendo que Jesus ainda não veio pela questão da sua paciência conosco, porque não quer que ninguém se perca. Tu lembra das características, das qualidades dessa pessoa tem que ter, que Sim, precisa ter para esperar Jesus voltar? Nós pontuamos algumas coisas. Primeiro, reforçamos a ideia de que a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é uma promessa bíblica. E mostramos alguns textos bíblicos incentivando os irmãos a continuarem crendo. Esse era o segundo ponto. Nós temos que não apenas falar, cantar, mas crer de fato que Jesus vem, não tendo vergonha de se posicionar nem de pregar sobre isso. A busca pela santidade, pelo poder do Espírito, que nos ajuda, até porque está escrito em 1 João que aquele que quer ver a Jesus precisa ser puro como ele é puro, se santificar como ele é santo. Então, essa busca pela santidade, pelo poder de Deus, guardando a fé e a palavra, é o caminho para a gente desfrutar de tudo aquilo que ele vai fazer quando ele vier. Quer consumar a sua salvação em nós, aniquilar de uma vez por toda o poder da morte, ressuscitar os que morreram em Cristo, nos dar um corpo semelhante ao dele em glória, nos levar para o céu e nos fazer desfrutar da vida eterna com Deus. Lembrei do apóstolo Paulo assim: morte, onde está o teu aguilhão, né? Isso. Tragada foi a morte no poder. 1 Coríntios 15. No nosso Cristo Jesus. Isso é muito lindo. Daniel, dentro dessa questão da exposição do teu sermão, como é que você percebeu a recepção dos adolescentes aqui no Congresso pós a tua ministração? Pastor, a gente percebe que quando o sermão é expositivo, em termos bem específicos e claros, os adolescentes ficam meio apreensivos a princípio, porque dá uma característica de um culto de ensino, um culto voltado doutrina, né? Para um perfil doutrinário. Porém, eu acredito e eu espero que até que Jesus venha eu consiga manter isso fincado em meu coração. Eu acredito que o único meio e a única forma de nós conseguirmos desenvolver uma vida, um perfil de cristãos que agradem a Deus, que estejam preparados para o serviço, para a vinda de Cristo, é através do conhecimento da palavra, do aprofundamento na palavra. Eu acho que todo avivamento, todo poder, toda libertação, toda cura, ela vem mediante exposição
da palavra. Tem muita gente hoje que se apega a algumas técnicas sim. e muda a forma como prega de acordo com o público. É verdade. Eu acredito que de criança a idoso, o perfil da pregação tem que ser um perfil bíblico, expositivo, claro que com as suas nuances e as suas linguagens apropriadas para cada público. A metodologia, porém, né? Exatamente. Porém, o conteúdo tem que ser puramente bíblico. Eu acho que essa é a receita mais tradicional e eficaz que existe dentro do processo da pregação. Concordo. Dentro da tua vida como adolescente, tu já iniciou essa questão da pregação nesse período ou veio depois? Conta para mim. Pastor, na transição da adolescência para a juventude, eu acredito que as minhas primeiras oportunidades tenham sido ali no final dos meus 16, começo para os 17. E dali para frente foi uma rotina bem puxada de 2012 para cá. Não parou. Na verdade, 2010. De 2010 para cá, eu tenho tido uma rotina muito ativa nesse sentido de pregação. Em 2010 eu estava com 19 anos, mas as primeiras oportunidades ali engateando foi com o finalzinho dos 16 para os 17. Qual o conselho, querido Daniel, você traria para o adolescente que já sente essa vocação para ministrar, para pregar a palavra? Né? Você que viveu isso de perto, né? E tem vivido isso, claro, hoje como um pastor, um jovem pastor obreiro da casa do Senhor. Mas qual o conselho que tu traria para esses adolescentes que sentem o desejo, já vê algo na vida relacionado a isso? Pastor, eu acredito que a preparação, a busca pelo conhecimento, a vida de oração, a consagração, a busca pelo poder de Deus é essencial para quem tem essa chamada, esse fogo ardendo dentro do coração. Eu lembro que tinha ocasiões em que eu começava a ler a Bíblia 7, 8 horas da noite e me pegava 4, 5 horas da manhã do dia seguinte lendo, empolgado e não percebia literalmente a hora passar, o tempo passar. Era prazeroso, né? Era uma rotina que era comum, que era frequente. Eu desenvolvia esse prazer. Até hoje eu tenho muita facilidade de perder a noção do tempo quando estou estudando a palavra. Eu acredito que isso é algo que queima de dentro para fora. Não é uma coisa forçada, é o Espírito natural, de Deus, né? que produz essa sede, essa fome, essa necessidade de busca. Até porque eu entendo que a igreja tem que ser servida com um alimento fresco, bom, saboroso, de qualidade. E como ouvinte, eu espero ouvir uma palavra coerente, bíblica, ungida e temperada, né? Exatamente. Na entrega, eu tento atender essa mesma expectativa que eu crio como ouvinte da palavra. Porque eu acho que a saúde da igreja tem muita relação com aquilo que ela ouve, com aquilo que ela lê em relação à palavra de Deus. É isso mesmo. Eu quero convidar você, assim que encerrar esse bate-papo com o evangelista Daniel Henrique, a assistir na íntegra a mensagem ministrada por ele aqui no 23º Congresso de Adolescentes. Está na descrição do vídeo, você acessa e com certeza será edificado. E compartilhe também para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Daniel, estamos chegando ao final do nosso bate-papo do podcast Arca Missionária. Eu quero que você ministre uma palavra para aqueles que estão em casa agora nos assistir. Fique à vontade, querido. Meus queridos, a vocês dirijo a minha palavra de gratidão e de incentivo a que alimentem a fé na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Estejamos preparados, estejamos prontos, com as vestes brancas, como noiva ataviada que aguarda o seu noivo para a celebração de um grande casamento. Jesus vem, isso não é questão duvidosa, isso é senso comum. A palavra de Deus afirma, é promessa de Deus e nós devemos estar preparados, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Qualquer momento, a igreja será arrancada da terra e estaremos para sempre com o nosso Senhor lá nos céus. Que Deus te abençoe e que você possa viver uma vida digna de adentrar nos céus pelas portas e viver essa eternidade com Cristo. Daniel, muito obrigado mais uma vez. A paz do Senhor, viu? Muito obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor e toda a equipe, em nome de Jesus. Obrigado. Eu quero deixar um texto, encerrando assim o nosso podcast Arca Missionária, com a participação do evangelista Daniel Henrique. É um texto bíblico que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança
que há em vós. A paz em Cristo a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.